Bom dia, gente. Olha, nesse dia 8 de junho de 2023, se o meu pai fosse vivo, estaria completando 82 anos de idade. Assim, uma pessoa que eu admiro bastante. Hoje o vídeo que eu vou fazer talvez fique um pouco mais longo que o normal, mas eu não vou falar de doença, de saúde, de política. Eu vou fazer uma homenagem ao meu pai, e eu acho que ele serviu em vida de exemplo para os filhos, para outras pessoas que o conheceram, e talvez após essa vida aqui na Terra ele continue a servir de exemplo sem nem saber. Olha só, o meu pai é o filho caçula de Antônio Gonçalves Pinheiro e Maria Manuela Pinheiro, dois sertanejos, meus avós, cearenses. Viveram num sítio chamado Sítio Aracaju, que eu passei a minha infância, na zona rural de Milhã, no Ceará. O meu pai era o filho caçula de 24 filhos que a minha avó teve. Aqui no Nordeste nós chamamos de raspa de tacho. E quando, numa seca muito grande, na zona rural de Milhã, a gente vivia no Sítio Aracaju, meu pai, minha mãe e eu, que sou o primogênito, né? O meu pai resolveu migrar para Campo Maior, que é a terra da minha mãe, aqui no Piauí. O meu avô, por parte de mãe, João Paraguai, faleceu ali naquela ponte do Genipapo, atropelado por um caminhão, e minha mãe resolveu vir para Campo Maior para ajudar com a minha avó. E aí nós viemos do Ceará, da zona rural de Milhã, para Campo Maior. O primeiro emprego que o meu pai arrumou em Campo Maior foi de bedel do ginásio estadual de Campo Maior, que hoje é o 7 Raimundinho Andrade. Bedel é o que hoje se conhece como inspetor de escola, aquele que coloca os alunos após o intervalo para dentro da sala de aula e ajuda na gestão da escola. O meu pai concluiu o ensino fundamental, que era o antigo primário, pelo Mobral. Depois estudou curso normal de nível médio, tornou-se professor, concursado da Secretaria de Estado da Educação aqui do Piauí. E de bedel ele passou a ser professor da escola onde ele arrumou o seu primeiro emprego. O meu pai, em 1977, passou no vestibular de pedagogia da Universidade Federal do Piauí, aqui em Teresina. E diariamente a rotina do meu pai qual era? Era ao terminar o expediente lá em Campo Maior, na escola, ele pegava um ônibus no final da tarde em Campo Maior, que fica mais ou menos 1 hora de distância de Teresina, e vinha para a Universidade Federal diariamente durante 4 anos fazer o curso de pedagogia. Em 1981, o meu pai concluiu o curso de pedagogia na Universidade Federal do Piauí com 2 habilitações, em administração escolar e orientação educacional, e tornou-se diretor da escola que ele começou como bedel. Essa escola, por sinal, foi a escola onde eu concluí o meu ensino fundamental, que antigamente ia até a 8ª série. Eu fui aluno da escola pública que o meu pai foi diretor. E meu pai sempre nos incentivou a estudar, porque ele era um apaixonado pela educação, mesmo tendo sua origem na zona rural do interior do Ceará. Bom, o meu pai começou uma pós-graduação em Minas Gerais, na PUC, inclusive assistiu palestras de Paulo Freire nessa pós-graduação, era um fã de Paulo Freire, mas teve que abandonar essa pós-graduação por problemas financeiros, e ele entendia que era importante naquele momento não ele ter uma pós-graduação, mas os seus filhos conseguirem uma graduação, e investiu bastante naquilo que pôde na formação dos 4 filhos que teve, eu como primogênito. Bom, há 12 anos atrás, meu pai foi diagnosticado com um câncer. E na minha casa, aqui em Teresina, antes de fazer a cirurgia de um câncer de prognóstico muito ruim, que era o câncer de pâncreas, ele olhou para mim e disse assim: Paulo, tu és mesmo doutor? Eu disse: que é isso, pai? Tá duvidando de mim? Aí ele disse: não, porque eu nunca vi o seu diploma de doutorado. E nós que somos da academia, organizamos muito bem os nossos títulos em pastas, né? E o meu pai deitou numa rede, essa foto que eu vou mostrar para vocês, pegou a minha pasta de títulos acadêmicos e começou a ler um por um, atentamente. 2 dias depois, meu pai veio a falecer como consequência da cirurgia do câncer de pâncreas que ele tinha. E esse talvez, certamente, tenha sido o maior presente que eu pude dar ao meu pai em vida. Ele perceber que formou um filho, né? Na verdade ele formou todos os filhos, mas formou um filho
com um nível de doutorado, professor de uma universidade, ele que valorizava tanto a educação. Então, nesse dia 8 de junho, que meu pai faria 82 anos de idade, eu quis fazer essa homenagem para o meu pai. Sempre que eu falo dele eu choro, talvez eu não chore aqui porque a impessoalidade do celular gravando deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas esse certamente foi o grande presente que eu pude dar ao meu pai em vida, ele poder, 2 dias antes de morrer, ler todos os meus títulos acadêmicos com muito orgulho. Dá para ver nessa foto o orgulho que ele tinha desses títulos, e meu pai continua sendo o meu exemplo. Parabéns, meu pai, onde você esteja, que Deus lhe proteja, ilumine a sua vida fora desse plano terreno. Forte abraço a todos, até a próxima.